E aí, querido, querida, tudo bem? Tempinho já, né? Eu resolvi gravar esse depoimento aqui depois de acontecer uma coisa muito interessante hoje, né? Porque a verdade é que a vida não é fácil para ninguém, né? E aí eu tava, domingão, ensolarado, né? Fui pegar minha filha, que estava na casa de um amigo, ali no bairro onde a gente morava quando ela era criança, e resolvi passar, depois de muitos anos, no shopping Ibirapuera, né? Que na época não tinha nem cinema, quando eu costumava frequentar. E aí ocorreu de passar lá, levar ela para cortar o cabelo, eu também e tal. E tive a grata surpresa de passar no salão de cabeleireiro lá do Marius, quem conhece, e conversa vai, conversa vem, me caiu às mãos o livro O Poeta das Tesouras, A Incrível Vida de Mário Pereira, esse livro aqui. Eu quero compartilhar com vocês o início, né? Como se fosse ler um pedaço do primeiro capítulo. E essa foto que você vê na abertura sou eu com o Sr. Mário, né? Uma pessoa realmente cuja vida é incrível. Porque a maravilha, gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se apoderando dessa verdade, né? A maravilha está no cotidiano, né? Nas pequenas coisas que vão construindo os homens grandes, as pessoas grandes, né? Os atos nobres e tudo mais. Então eu vou... Aqui que bonito, ó. Vou com muito gosto, né, e autorização do Sr. Mário, que me autografou o livro. Vou guardar com muito carinho no coração. Vou ler aqui com vocês o começo do primeiro capítulo, onde ele fala assim, capítulo 1, da pobreza indecorosa à aventura brasileira. Gostaria só de complementar aqui que esse livro é apresentado pela Daniela, né, que hoje é quem toca o salão e com muito orgulho apresenta o pai, e escrito pelo jornalista Fábio Fernandes, que aparece aqui na foto, né, com o homenageado, uma obra aqui que vale a pena, vale a leitura, tá? Eu indico, editora Patuá, estava aqui procurando, né? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, vamos de história, né? Então ele fala assim, capítulo 1, da pobreza indecorosa à aventura brasileira. Nome completo, Mário dos Santos Pereira, nascimento 16 de abril de 1935 em Lourinhã, ou para sermos mais exatos, na Serra do Calvo, Concelho da Lourinhã, distrito de Lisboa, Portugal. Nessa época, Lourinhã era uma freguesia, para usarmos a nomenclatura portuguesa. Freguesia é a menor divisão administrativa de Portugal, a subdivisão de um município. Serra do Calvo era uma aldeia dessa freguesia e foi ali que Mário nasceu, filho de Francisco José Pereira e Eugênia da Conceição Evaristo. E aqui a família reunida, né? Naquela época as pessoas tinham muitos filhos, era algo comum ali no início do século XX. Essa freguesia tem história. Segundo historiadores, informação essa que consta do site do próprio município, a presença humana remonta aos tempos da pré-história, desde o Paleolítico, e vários povos deixaram suas marcas de passagem naquela região, como os iberos, celtas, fenícios, gregos e outros. Até que por volta dos anos 220 a.C. chegaram os romanos, que deram o nome Laurinius a uma vila construída ali, supostamente por conta da quantidade enorme de loureiros. E por isso o nome acabaria sendo aportuguesado depois para Lourinhã. Mário morava numa casa com os pais e os 8 irmãos. Teve uma infância difícil, como ele próprio conta, abre aspas, antes de ir para a escola, ou durante a idade escolar, dos 7 aos 10 anos, eu tinha a missão de, pela manhã, levar os patos para comer carocha, caracóis, no campo. Todos os filhos tinham uma missão. Um ia levar os patos, minha irmã ia buscar água a 1 quilômetro de casa, não tinha água em casa. Outra irmã ia buscar erva para os coelhos. Eram 8 irmãos e cada um tinha sua missão, fecha aspas. A casa da família era muito humilde, como o Mário lembra, inclusive num poema.
mas sem deixar de lado a saudade. Nem sequer tinha banheiro. Era uma casa muito pobre, mas tinha lá poesia e tinha lá gente nobre. Mário estava no meio da fileira de irmãos. Desde os 7 anos de idade, ele levava os patos que a mãe criava, não só para matá-los e a família comer, como também para vender. Ele levava todo dia os patinhos no campo e depois de algum tempo eles já voltavam sozinhos atrás dele. Não era nem preciso tanger os bichinhos, de tão acostumados que estavam com o passeio matinal. Aos 10 anos, ele concluiu o 3º ano primário e seu pai lhe disse: filho, você já sabe mais do que eu. Você já sabe ler e escrever e eu sou analfabeto. E a partir de agora você vai comigo para o campo, trabalhar nas fazendas, porque eu preciso de você para ajudar a criar seus irmãos, que é a sina dos primogênitos, né? Eu não tinha outra saída, explica Mário. Tinha que andar com ele ali no campo, e foi dos 10 aos 20 anos. Só aos fins de semana eu ia tosquear as ovelhas. Aos 12 anos, Mário começou a levar as ovelhas para o campo. A relação dele com os bichinhos era de muito afeto. Havia inclusive uma ovelha da qual ele gostava muito, e ela dele, inclusive, eu reconhecia pela voz, a Chuca. Mário gostava tanto dessa ovelha que, quando ela morreu, ficou tristíssimo. Ela trazia uma espécie de chocalho amarrado a uma corda no pescoço. Mário guarda esse chocalho até hoje. Mário não tinha saída mesmo. Sua família era tão pobre que ele não tinha dinheiro nem para comprar sapatos. Andou descalço até os 15 anos de idade. Ele só começou a ter algum dinheiro no bolso aos 16, quando passou a cortar cabelos. Seu pai não pagava ele pelo trabalho no campo de segunda a sexta, o que era normal na época, ainda mais para um trabalho feito em família, basicamente para subsistência. A gente trabalhava no campo, semeando e plantando aquilo que comíamos. Mário faz questão de ressaltar com muito orgulho. Era trabalho duro, cultivavam batata, feijão, milho e trigo. O campo tinha cerca de 4 hectares. Ela ainda é propriedade da família, mas hoje em dia não mais se cultiva lá. Não se cultiva mais nada lá. São pequenas propriedades e não paga a pena investir em máquinas para trabalhar nelas, explica Mário. E também não se acha ninguém para trabalhar lá, nem com enxada. Os tempos mudam. Ainda bem, porque não era fácil nos tempos de juventude do Mário. A pobreza era tanta que seus pais não tinham sequer dinheiro para comprar calçados para os filhos. Mário andou descalço na terra de Lourinhã até a adolescência. Isso não era brincadeira. O frio naquela região era intenso, com temperaturas que no inverno não raro caíam abaixo de 0. No inverno nevava, e mesmo quando não havia precipitação, quando amanhecia, a terra estava toda congelada. Como se fosse vidro, lembra Mário. A gente pisava naquilo e sentia o gelo estalar debaixo dos pés. E Mário sentia esse gelo descalço. Além disso, as roupas que ele usava vinham dos primos. Uma tia que morava em Lisboa levava periodicamente para eles as roupas que seus filhos não queriam mais usar. Algumas vinham furadas e Dona Eugênia remendava para seus filhos vestirem. Não havia dinheiro para sapatos e também não havia 1 centavo para roupas. Era de fato uma pobreza indecorosa. E com a pobreza vinham episódios humilhantes, como o que aconteceu com ele aos 15 anos de idade. Cansado de tanto frio, Mário pediu à mãe que lhe comprasse um par de sapatos, pois ele sentia muito frio nos pés. Não era comum que ele e seus irmãos pedissem essas coisas, pois eles tinham plena noção da situação em que se encontravam. Mas tentem se colocar no lugar de um jovem de 15 anos que não tinha nem meias que pudessem aliviar um pouco o frio dos pés. Ninguém hoje em dia faz a menor ideia de como era naquela época no interior de Portugal. Mário sabe. Pois bem, condoída com o pedido do filho, Dona Eugênia foi à cidade conferir o preço dos sapatos. Mário não lembra da quantia exata, mas sabe que era um valor caro para uma família interiorana pobre. Mesmo assim, sua mãe achava que poderia ter esse dinheiro em caixa. Voltou para casa e conferiu as economias. O que eles tinham daria justo para comprar aquele par de sapatos. Não sobraria dinheiro. Na outra semana, ela então levou o dinheiro contado. Mas, ao chegar à loja, qual não foi a surpresa de Dona Eugênia ao descobrir que o preço dos sapatos havia aumentado? Ela ficou arrasada, voltou para casa em prantos. Mário a esperava ansiosamente. Quando ela chegou, estava chorando e percebi que havia alguma coisa errada. Perguntei: e meu sapato, mãe? E Dona Eugênia respondeu: o dinheiro não deu. O homem aumentou o preço dos sapatos. Foi um dia de tristeza profunda. Mário conta essa história até hoje com lágrimas nos olhos. Pessoal, é uma outra humanidade, né? Eu vou concluir esse trecho aqui, para não ficar muito extenso, né? E a gente encerra o assunto aqui, mas a ideia é resgatar esse sentido de importância, de dignidade, né?
de uma vida de tanta luta, né? Como de tanta gente que ajudou a construir e constrói ainda esse nosso país. E vamos lá. Mas ele nunca se deixou abater. Aos 16 anos, depois de cortar lã de carneiro por um verão, e todo mundo soube que eu ganhei uns trocados bons, no ano seguinte já tinha muitos concorrentes. E aí eu parti para começar a cortar cabelo de pessoas. Foi assim que Mário parou de tosquear ovelhas para começar a cortar cabelos de pessoas. E com a mesma máquina de tosquear ovelhas que Mário cortou os cabelos do primeiro cliente. Ou tentou. E aí eu vou deixar para vocês passarem lá no salão, adquirirem essa obra, conversarem com o senhor Mário, se tiverem essa sorte, né? E com a filha dele. E vou encerrar agradecendo pela atenção, contar aqui um caos, né? Que eu penso que a nossa vida é para a gente ter as experiências, né? É para viver, né? É para anotar no caderno do nosso coração, né? O que é bom a gente separa, né? Aquilo que é ruim a gente descarta. E tudo isso para dizer que eu tô, depois de acho que 28, 30 anos, fazendo as pazes com a música sertaneja brasileira, né? Parece que eu estou mudando o tema, mas eu não estou, né? Só para dizer que eu ouvi uma música hoje que me deixou assim impressionado, me deixou realmente encantado, uma música do Gustavo Lima, chamada Retrovisor, em que ele fala assim que só tem a pia cheia de louça para lavar quem teve um prato para comer, né? E ele fala ainda na letra, estou puxando de cabeça aqui porque eu vi hoje, quantas vezes você não pediu de joelhos por aquilo que ainda hoje você reclamou, né? Então, dizer, né, que essa experiência do resgate do gosto, né, por algo assim tão brasileiro, que fez parte da minha história, da minha juventude. Estou aqui com a camisa do Goiás, né, em homenagem, eu morei em Goiânia, um pedaço da minha vida, eu que sou de Brasília, aliado a essa experiência de conhecer essa família tão digna, tão bonita, né, e essa história do senhor Mário, que além de tudo é poeta, né, tem poemas dele estampados ali pelo salão de cabeleireiro, uma coisa muito bonita, né, isso me devolveu, assim, me devolve, né, diariamente, porque a luta é diária, né, esse gosto pelo esforço, né, das pessoas nobres, é por essas pessoas que vale a pena tudo isso, né, e eu quero fazer parte desse time, e eu sei que eu vou te encontrar lá também, tá bom? Então, vou te deixar aqui com o meu abraço, e muito obrigado por me assistir até o final.